Então, hoje a gente vai começar o estudo por esse livro. Aproveitar que a gente está visualizando as cartas. A primeira verde é o mago, a segunda eu não consegui identificar, e a terceira é a força, porque elas são do baralho, acho que é do Crowley, daqui a pouco a gente confirma. E elas estão distorcidas, como se fosse uma mandala. Eu não consegui reconhecer a segunda, então vai ficar oculta. A terceira é a força. Eu vou ler a força de exemplo nesse estudo, porque o mago sempre sai nas capas, então a gente vai usar de exemplo a força. É o livro O Curso de Tarô Terapêutico. O curso de tarô e seu uso terapêutico. Um livrão. Bastante conteúdo. É bom, porque tem bastante referência. Você pode até dizer, mas o livro pode ter muita coisa escrita e não ser bom. Sim, mas tem muita coisa escrita também, por outro lado, tem bastante referência, ou seja, citações, palavras que a gente pode buscar e fazer outras redes de estudo. Então, a gente vai usar a carta da força de exemplo nesse vídeo. Ela é assim. Na capa ela tá tipo uma mandala toda retorcida. Bonita, né? Uma mulher quase que cavalgando um leão de várias cabeças. Então, sobre as transformações do ser humano. E o livro é tipo um manualzão mesmo. Tem o estudo dos símbolos, tem elementos de mitologia grega e romana, e acaba que aparece de mitologia indiana também. Meditações, dicas ou ideias sobre meditações. Tem o trabalho prático com as cartas, né? E uma relação com essências florais. Trabalha com essa ideia também, dependendo do problema, do ponto que a carta aponte, você pode trabalhar com uma essência floral naquele ponto, se aquele ponto se confirmar na vida da pessoa de alguma forma. E trabalha com vários sistemas também de essências florais, não só os florais de Bach. Aquela ideia de grande viagem, né, que remete à ideia de viagem do herói, a grande viagem, a jornada, a grande viagem do ser humano na procura de si mesmo e na realização pessoal. Por que essa ideia de grande viagem? Vamos pensar sobre isso. Que viagem é essa? Para onde? Realização pessoal? Como que é essa realização pessoal? Então, é como se os 22 arcanos representassem um estado de consciência que vai da absoluta potencialidade, que é o louco, até a plena consciência do universo, que é a carta do mundo. Então, esse autor, Veet Pramadi, parece que ele já viajou muito o mundo. Também trabalha com coisas diferentes, até com música. Acho que ele é músico também. Tem uma banda. E conheceu o Osho. Introdução à primeira edição desse livro, o autor diz que não existiam trabalhos profundos, científicos e práticos
sobre a base teórica necessária para o voo da imaginação e da intuição. O que é imaginação? O que é intuição? A gente vai falar disso também. Que na década de 1980 procurou e achou livros extremamente moralistas e dissociativos. Muito escassa referência aos arcanos menores. Então, é uma época que já passou. Que em 1984, ele conhece o livro de Todd Aleister Crowley, um mago inglês, e foi seduzido por esse trabalho do Crowley. Foi este o texto que abriu-lhe os olhos a todo um fundamento científico firmemente. Ui, aí é complicado, né, gente? Dizer que o Crowley traz um fundamento científico firme, bem complicado. Não. Estruturado em cima da cabala hebraica dos 4 elementos. Então, o Crowley é aquele autor que vai trazer essa analogia com o sistema da cabala, com os 4 elementos, interessante e tal, já falei isso algumas vezes, né? Primeiro, saber o que é cabala, ter domínio sobre isso. Depois, saber o que é tarô, ter domínio sobre isso. Depois, fazer analogia de um com o outro. O Crowley tentou fazer essa analogia com esses 2 sistemas. Trabalhar com essa ideia dos 4 elementos também, super interessante. Mas que daí é um fundamento científico, não. E aquela ideia trazida também por ele, fazer o que tu queres é a lei. Faça o que tu queres, pois é a lei. Raul Seixas trouxe isso até na música, né? Porque o Crowley, ele foi inspirador de muitas ideias. Também depois a gente pode falar mais sobre isso, mas vai devagar. Quem é o Aleister Crowley? Que ideias ele está trazendo? Uma boa também. Podemos trabalhar isso mais tarde. Porque realmente ele influenciou muito, todo mundo fala nele, conhecem, citam pouca coisa. Dá para ver também que falam sem saber um pouco realmente o que é. E o Veth Pramad, ele procurou, né, descer para os significados concretos das cartas. Ele tentou trabalhar isso. Que em 1986 produziu apostilas num curso e com uma abordagem de autoconhecimento e transformação. Traz a bibliografia de onde ele compilou essas ideias de numerologia, cabala, mitologia, astrologia e símbolos, né? A quantas coisas se recorrem para tentar estudar ou entender ou criar coisas também, né? Em cima do tarô. Interessante. É o que, inclusive, nós estamos fazendo aqui, né? De alguma forma, usando o tarô como um gancho para a gente conseguir adentrar nesses outros caminhos. Então, os significados das cartas são baseados nos conceitos clássicos,
atualizados pelo Crowley. Traz o jogo da leitura terapêutica. Cada casa, falando de cada casa, um jogo bem interessante. E trabalhado todas as cartas. Então, ele faz a leitura de todas as cartas em cada casa do jogo da leitura terapêutica. Diz que devem ser estudados com cuidado, pois enriquece o significado geral de cada carta. Boas pistas para a intuição do leitor. Então, o que acontece? Ele vai dizendo sobre como que ele vai trabalhar o conteúdo do livro. Muito bom, né? Essas casas criadas nessa leitura terapêutica que nós vamos ver nesse vídeo, enriquece o significado geral de cada carta. Você vai vendo os arcanos se movimentando naquelas casas, né? Continuando a ser eles mesmos, mas em casas diferentes. Como que eles se comportam? Né? Como que a força se comporta em todas essas casas dessa leitura? E que isso é importante porque traz pistas, ou seja, o estudo é importante. E esse tipo de estudo, por exemplo, eu concordo, é mesmo, traz pistas para a intuição do leitor. E aí, nesse ponto, eu pensei, caramba, essa questão de intuição, criação, criatividade, imaginação, né? Muito se tem falado, muito tem se dado importância de resgatar, de trabalhar com a intuição. E o que é intuição? Eu vejo aqui nessa leitura, por exemplo, ela me leva a pensar que muitas vezes estamos confundindo ou criando uma polaridade, uma dicotomia falsa entre intuição e conhecimento. Né? Inclusive, eu estou achando muita gente que está falando intuição, não necessariamente nesse livro, mas nas vezes que eu vejo, como se fosse algo diferente de conhecimento, como se intuição não fosse conhecimento, ou fosse o contrário de conhecimento, ou fosse até o anulamento do conhecimento, que é a partir disso que você chega numa intuição. Complicado, né? É bom ver isso também. O que é intuição? O que é imaginação? O que é criação? O que é fantasia? Que capacidade é essa que nós temos? De onde que vem a intuição? O que Platão diria? Platão, de onde vem a intuição? Vamos questionar isso, vamos trabalhar com essas ideias. Prestar mais atenção quando elas aparecerem num texto, num estudo. Né? Então, que o estudo ajuda a intuição, claro, porque o estudo ajuda o conhecimento. Sem conhecimento, você tem intuição? Existe intuição sem conhecimento? Então, é bem interessante porque dá essa dinâmica da leitura, ajudando a gente a se familiarizar com os mecanismos de interpretação das cartas, que vão estar em posições diferentes e representando aspectos diversos. Isso é muito bom para o estudo. É um objetivo de estudo, inclusive, que eu tenho. Né? Na introdução à segunda edição do livro, mais de 6 anos depois, fala da ideia de era de aquário, nova era também, né? O que é isso? Fala pra caramba. Até me falaram, uma pessoa que eu joguei tarô, deu super certo. E a gente até usou Marcélia, por nada, porque é legal também usar o Marcélia.
E aí ela falou, um amigo meu falou que tem um tarô legal do Crowley, Aleister Crowley, porque é o tarô mais atualizado, é o tarô da nova era. Nessa introdução à segunda edição, ele fala bastante sobre o contexto histórico, problemas, questões econômicas e políticas, que a economia mundial, blá, blá, blá. E é interessante, né? Ele tem até um certo senso crítico, sim. Né? Para um livro de tarô, achei interessante. A economia mundial, acionada pelos interesses das multinacionais, inspirada desde 1970 na teologia do livre mercado, pretende colocar o olho na rua mais da metade da força de trabalho, acabar com a soberania nacional dos países devedores e desmoronar seus estados para, sem nenhum controle, abocanhar o resto do bolo. Então, interessante, parece uma leitura bem crítica, né? Num livro de tarô. Até para mostrar, né, em que contexto histórico está se dando essa nova era, né? Vou tentar ver isso, pensar sobre isso. Sobre assumir nossas responsabilidades nessas questões, ou pelo menos a nossa parcela de responsabilidade nessas questões. Uma dica também de como que o tarô pode servir de instrumento de autoconhecimento. E também a gente tomar cuidado de não levar para o jogo, que é impossível, né? Mas tomar um pouco de mais cuidado de nós não projetarmos no jogo do outro as nossas próprias interpretações e projeções. Por exemplo, preconceitos, racismo, homofobia. Então, é um aprendizado aí também com as cartas, com essa questão. Difícil você colocar e trabalhar com cartas se você for uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista, uma pessoa homofóbica, né? Você vai fazer uma leitura racista e vai fazer uma leitura homofóbica, e aí é complicado. Por exemplo, que o tarô, então, ele coloca que pode ajudar-nos a melhorar nossas vidas, desvelando os mecanismos e atitudes involutivas que nos deixam presos à programação e dando métodos de trabalho concretos e específicos para, redirecionando a energia, sermos mais nós mesmos e desenvolvermos com maior alegria, amor e prazer nossos potenciais internos, até sua consequente realização. É nesse sentido que venho trabalhando na elaboração de um sistema de leitura adequado para os novos tempos, que chamei de leitura terapêutica, que é o trabalho do autor do livro Vete Pramadi. Muito interessante. Então, ele trabalha com essa ideia de que existe uma programação, né, e o tarô pode ser um instrumento para a gente desenvolver nossos potenciais internos, né,
O que sobra da gente, de repente, diante dessa programação? Ele sugere que se utilize baralhos atuais, porque não carregam os preconceitos dos baralhos antigos, como se, por exemplo, o demônio na carta do diabo fosse um monstro antinatural que aprisiona a humanidade. A força, uma mulher elegante que fecha a boca do leão e domina as baixas paixões, isso seriam preconceitos. O julgamento, o mistério cristão da ressurreição dos mortos. Então, ele defende que se utilize cartas para você não ter esses preconceitos. É legal, depois eu posso também fazer essa leitura até desses 3 exemplos. Que apesar do de existir esse preconceito, dá para você fazer a leitura também. Aquela carta se movimenta. Então, tomar cuidado com essas imagens mais antigas, porque passam uma visão falsa, dissociativa e disfuncional, que não dá para realizar um trabalho terapêutico. Então, para essa proposta terapêutica dele, ele prefere usar um baralho que tenha mais a ver com uma interpretação. Tanto é que ele escolhe o trabalho do Crowley. Eu conheço pouco. Podemos estudar também. Então, ele sugere os seguintes tarô. O do Crowley, que se chama tarô de Thoth. O Osho Zen Tarô, da Madheva Padma. E o tarô redondo Mother Peace, Mãe Paz. As ilustrações do livro são como o tarô de Marcélia, Golden Dawn, Waite e tarô egípcio. Então, nesse livro que nós estamos estudando, ele traz na sua ilustração, explicação de exemplos do tarô de Marcélia, o tarô da Golden Dawn, o tarô de Waite e o tarô egípcio, para mostrar essa evolução de cada carta. A gente vai usar de exemplo a força, está na capa. Os naipes menores estarão estruturados em 4 séries: energético, emocional, mental e físico. Aparece aspectos de mitologia egípcia também. Aparece os florais, que ele trabalha com vários tipos de florais, como eu já falei, como os de Bach, os californianos, as 7 ervas, kit de estudo da FES, que é essa questão dos florais. No capítulo 1 do livro, ele fala do uso terapêutico do tarô. E esse conflito entre ser adivinhação ou uma terapia, né? Estamos ali para ver o futuro, fazer uma adivinhação, ou estamos ali para tentar uma terapia e se transformar o ser humano? Que o uso terapêutico vai ajudar a esclarecer bloqueios, medos e padrões que dificultam a realização plena. Então, uma questão é a questão do destino. Por quê? Essa leitura futurológica
nos coloca como se nós fôssemos espectadores, estamos assistindo, passivos, sentados, olhando o destino. É diferente da visão terapêutica, que nossa capacidade de transformar é proporcional à nossa consciência. O tarô ajuda a tomar consciência. Interessante. Nesse livro, já está trazendo a ideia de consciência. É a consciência que é proporcional à nossa capacidade de transformação, é proporcional à nossa consciência. E o tarô nos ajuda a tomar consciência. Então, ele está fazendo uma crítica ao tarô divinatório. E que liberdade e responsabilidade, a nossa liberdade de ação e a nossa responsabilidade de ação caminham juntas. Então, ele faz uma crítica das ideias que as nossas vidas são produto de estranhas, imprevisíveis forças. Não, ele diz que não. Pelo contrário, nós temos liberdade e responsabilidade sobre as nossas vidas. Interessante essa ideia também. Porque é essa visão da leitura terapêutica, ou pretende ser. Somos totalmente responsáveis e os problemas são questão de escolha e não de sorte. Interessante. Ou acaso, né? A gente pode acrescentar. Mas, por outro lado, também eu colocando, tem essa hiperresponsabilização do indivíduo, né? Então, eu sou responsável, somos responsáveis por tudo, depende da minha escolha, beleza, não há algo externo, o estranho ou imprevisível que está agindo ali, tudo é de minha responsabilidade. Sim, não há algo estranho ou externo, mas há o outro e o mundo. E nós estamos nessa relação com o mundo. Nesse sentido, é dinâmico, sim, depende da minha escolha, não depende da sorte. Mas depende da minha escolha a partir daquela relação que eu tenho objetiva com o mundo que me rodeia. A partir daquele mundo também, existe um mundo que me rodeia. Eu tenho escolha, eu tenho responsabilidade? Sim. Mas existe também uma troca com esse mundo. Então, ele não traz essa ideia de um contato com algo maior que nos direciona, nos organiza, nos instrui, ou com Deus, ou com algo imprevisível, externo, ou eterno. Ele não traz essas ideias, pelo menos aqui nesse momento, mas traz a ideia de responsabilização do indivíduo, que é muito interessante. Mas também tomar cuidado para não ter essa hiperindividualização, esquecer essa questão da realidade objetiva, da nossa relação com a realidade, com o outro e com o mundo também. Então, ele traz essa ideia de programação.
a sociedade, a família, a escola, o trabalho nos programa, né? Nos instrui, nos forma, é justamente o que eu estava dizendo, é essa relação com o outro. Então, existe uma programação e existe o indivíduo. Seguindo aqui a leitura. E existe, segundo o autor, um aspecto nosso que não foi atingido por essa programação familiar, em que repousa a essência do ser humano, o ser superior ou supraconsciência. Aí já começa a falar dessa questão do ser superior, ou supraconsciência, que ele estava trabalhando com a ideia de conscientização, né? Então, uma supraconsciência. São considerações que ele traz para se diferenciar do tarô divinatório e trazer essa ideia de tarô terapêutico. Então, temos os 3 grupos de cartas, arcanos maiores, que são os arquétipos ou ideais universais, figuras da corte ou cartas da realeza, que são 16 tipos de personalidades, e 40 arcanos menores, paus ou bastões, que representam fogo, copas, que representam água, espadas, que representam o ar, discos ou pentáculos, ou ouros ou moedas, que representam a terra. Entrada nos campos obscuros da psique. Então, agora está começando a falar, trazer, né, uma ponta dessa ideia, talvez inconsciente, né? Campos obscuros da psique, e esse termo também, psique, já trazendo a ideia de psicologia e tudo mais. Os velhos sistemas de passado, presente e futuro não servem mais para a leitura da autotransformação, trabalhando com bloqueios e medos que precisam ser dissolvidos. Tudo bem. Fica um pouco obsoleto, né, para uma leitura terapêutica, você ficar preso a essa ideia do passado, presente, o que vai acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai se desenrolar. Mas seria mais importante essa ideia de autotransformação, né, trabalhar os bloqueios e medos, dissolver essas questões. Então, pode se afastar um pouco dessa lógica de passado, presente e futuro, que eu não acho ruim, não. Você leu passado, presente e futuro, é interessante também. Inclusive, eu colocaria que essa questão dos bloqueios e medos, você já consegue detectar antes de colocar o próprio tarô, você não precisa nem abrir as cartas, nem colocar o tarô. Porque quando você recebe uma pessoa, pelo tipo de pergunta que ela faz, você na hora você já vê quais são, né, os obstáculos, bloqueios e medos que precisam ser dissolvidos. Então, isso já vem embutido na pergunta, né, numa conversa, nos tipos de pergunta que aparecem, você já consegue fazer essa leitura. O autor desenvolveu essa leitura terapêutica a partir da cruz celta, inspirado na cruz celta. São 10 cartas, 1 e 2, momento atual, 3, resultado interno, 4, âncora, 5, qual método, 6, caminho de crescimento, 7, necessidade essencial ou interna, 8, relacionamentos, 9, infância, 10, resultado externo. E essa leitura terapêutica trabalha com uma ideia de que nós também damos abertura para os agentes externos das nossas doenças.
Tomar cuidado com essa hiperresponsabilização do indivíduo também. Ao mesmo tempo que é importante a gente saber o quanto a gente dá abertura realmente para doenças ou problemas externos. No tarô divinatório, essas soluções não partem do indivíduo, né? No tarô divinatório, essas soluções são externas. Algo vai acontecer que vai resolver. E no tarô terapêutico, não. Ele vai trabalhar mais com essa questão individual. Mas por isso que eu estou falando para tomar cuidado também com essa hiperresponsabilização do indivíduo. A gente não pode esquecer que nós vivemos em sociedade.